Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada. Renata, me conta a parte. Eu não tenho mais tempo. Me conta a parte 2 dessa história. Eu conto. Gente. Não temos tempo para esses bens-vindes e esses recados. A gente precisa entrar nessa história de uma vez por todas. Vamos, porque eu peguei o ritmo também, eu me empolguei. Eu estou empolgadíssima para ouvir essa história. Gente, estamos falando dos envenenamentos no Piauí. Se você perdeu a parte 1, a gente recomenda que você volte para entender, porque é um caso bem confuso, cheio de gente. Então, é importante que você ouça a parte 1 para entender bem o que está acontecendo, né? Mas se você não tiver com paciência, resumindo super, basicamente a gente está indo para a cidade de Parnaíba, no Piauí, onde você tem a família que é composta pela Maria dos Aflitos, pelo Francisco de Assis Pereira, que a gente vai chamar de Assis, pelos filhos da Maria dos Aflitos, os netos da Maria dos Aflitos, e a Maria dos Aflitos tinha uma vizinha com quem ela tinha um relacionamento, a Jocilene ou Josi, e uma outra vizinha que tinha a fama de ser meio, como a Natália descreveu, assim, meio Dona Clotilde. Que era a Lucélia. Era uma vizinha tida como difícil, ela brigava muito com as crianças do bairro, não tinha paciência pra barulho, essas coisas. E quando... Porque assim, na parte gente, sou eu em 3 anos, tá? Então, eu vou ser a velha do caju da minha vizinhança. Então, assim, não tô criticando a moça. Sim. E na parte 1 a gente conta como 2 dos netos da Maria dos Aflitos, os filhos da Francisca, que é a filha mais velha dela, morreram envenenados por um agrotóxico chamado Terbufós. E que quando a polícia fez, né, o trabalho investigativo e encontrou esse agrotóxico na casa da Lucélia. E a Lucélia admitiu que tinha ele em casa e que ela contou uma história muito estranha de por que ela tinha isso em casa. E ela disse que ela usou para colocar no pé de caju para espantar morcego. E como tanto o Assis quanto a Maria dos Aflitos falaram nos depoimentos que os netos tinham comido caju vindo da casa dela, a polícia somou 2 mais 2 e a Lucélia foi presa em agosto de 2024. Tá. A gente parou aí. Com as prisões, os 2 filhos da Francisca, o Ulisses e o João, um deles faleceu pouco tempo depois da entrada no hospital e o outro faleceu 2 meses depois. E a gente contou também que durante um dos enterros, o Assis e a Maria dos Aflitos estavam se comportando de um jeito bem bizarro. Paramos aí. Agora, a gente vai para o dia 31 de dezembro de 2024, o Réveillon desse ano. Tá. Quando a família se reúne, a família inteira, até os filhos da Maria que não moravam na casa, vão para a casa da Maria dos Aflitos para comemorar o Ano Novo. Na ocasião, é servido o clássico baião de 2. Que é um prato maravilhoso, gente. Saudade de comer um baião de 2. Nossa. Toda a família come, tudo certo, toda a família festa. A festa vai até as 3 ou 4 horas da manhã do dia 1º. Ótimo. E a Maria dos Aflitos e o Assis foram os últimos a dormir. E beberam bastante, tá? Isso eles mesmos falam nos depoimentos deles. Tá certo, é Réveillon. E, aliás, pelos depoimentos também, é possível perceber que os 2 bebiam bastante. Ah, tá. Eu não falo sempre. O Assis deixa bem claro que ele bebia todo dia. Tá. A Maria a gente não tem tanta certeza. Não falo isso julgando eles por isso, até porque quem sou eu para falar qualquer coisa dos hábitos dos outros, mas essa informação é importante depois. Você é a Renata da Caçamba. A Renata Caçamba. Então, quem sou eu, mas guardem essa informação. Os 2 bebiam bastante. Tá. No dia seguinte, um casal de pescadores que estava acostumado a ajudar a Maria dos Aflitos com comida, passa na casa levando manjubas. Tá. O que são manjubas? É um tipo de peixe. Ah, tá. Ah, sim, manjubinha. Manjubinha, sim. Na verdade, era uma coisa que eles faziam sempre, e não só para Maria dos Aflitos, tá? Eles sempre passavam levando os peixes que eles pescavam para ela e para outras famílias do bairro que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Tá. Então era uma coisa normal, assim, não foi nada fora do comum. Bonito. Na rotina deles. Feliz Ano Novo, é bem bonito. Você percebe que, assim, é o que eu falo, não era, como a gente falou na parte 1, uma casinha no meio do nada, era uma comunidade que se ajudava bastante. Sim. A Jocilene estava na véspera também, né, a Josi, que é a namorada da Maria. E ela chegou na casa também, ela passou lá na véspera, voltou para casa dela, e no dia seguinte ela foi para casa de novo para participar do almoço de Ano Novo.
E aí, o almoço ia ser as sobras da véspera, né? Como todo mundo praticamente faz no dia de Ano Sim, Novo, né? claro. E aí, no que a Juscelene chega, ela fala, ai, gente, deixa que eu faça um arroz fresco, pelo menos, né? Porque a gente come o banho de dois com arroz, um arroz fresquinho, né? No que ela sugeriu fazer o arroz, ela foi imediatamente repreendida pelo Assis, que disse que não tinha arroz na casa. Lembra que ele só compra comida do dia? Ah. Mesmo eles tendo geladeira? Aham. Ele falou, então, olha, não tem arroz aqui, não fui no mercado porque os mercados estão fechados, e não vai desperdiçar o arroz, não. Requenta e se vira com o que tem aí. Tá. Não vai... A Josi já estava acostumada, então, né? A Maria, parece que ela estava com muita ressaca, a Maria ainda estava dormindo. Nisso, a Francisca e a Josi preparam as manjubas e requentam e servem o resto da comida da véspera. Paralelamente, são essas coisinhas que eu quero chamar a atenção. Paralelamente, o Assis cozinha um frango que tinha na casa. Então, você entende que não é uma questão que falta comida na casa? Sim. Ele faz o frango e avisa todo mundo que aquele frango é para Maria dos Aflitos, porque ela tá com muita ressaca da véspera e falou que não consegue comer mais baião de dois. Uhum. E aí, o que ele faz? Ele pega esse frango, que seria só da Maria, e enfia no armário do quarto, pra ninguém pegar. Ok. A comida... até aí, né? Frango do armário. Não guarda na geladeira, guarda no armário. Não, porque na geladeira todo mundo tem acesso. No armário só deles. No calor do Piauí, aquele frango no armário vai ficar uma delícia. A comida é servida e cerca de meia hora depois, todo mundo que comeu começou a passar muito mal. Ai, meu Deus. Com dor de cabeça, enjoo e vômitos intensos. Ai, Os únicos a não passar mal nesse primeiro momento são a Maria dos Aflitos e o Assis. Traído pelo baião de dois, gente. Que tristeza. E uma ambulância é chamada imediatamente para levar todo mundo, porque realmente é uma cena de horror naquela casa. Claro. O Manuel Leonardo, de 18 anos, que é um dos filhos da Maria dos Aflitos, ele morre a caminho do hospital. Meu Deus. A Francisca Maria e os 3 filhos pequenos que tinham sobrevivido, né? Porque outros 2 já morreram na parte 1, a gente comenta isso lá. Os 3 filhos pequenos dela foram internados, junto com ela. A Francisca entrou em coma ao chegar ao hospital e veio a falecer pouco tempo depois. Junto com os filhos Igno Davi, de 1 ano e 8 meses, e Lauane da Silva, de 3 anos. A Maria Gabriela da Silva, de 4 anos, viria a falecer em 22 de janeiro de 2025. A Josi, o filho dela, um menino de 11 anos, tiveram sintomas mais leves e foram liberados pouco depois. Gente, que tristeza isso. A família inteira, velho. A família inteira. A Francisca, ela não sabe, né? Porque ela entrou em coma, mas a Francisca perdeu todos os filhos dela. Nossa, gente, que desgraça. Então, o que a perícia acha, né? Porque eles, com todos os depoimentos e analisando o que aconteceu, foi que, como a Juscelene estava meio que servindo todo mundo e tal, ela e o filho dela ficaram pro final. E por conta disso, eles comeram menos. Seja porque sobrou menos, seja porque quando eles estavam comendo, as pessoas começaram a passar mal e eles, na hora de acudir, acabaram largando o prato ali, né? E de repente ela não queria comer o baião de dois do dia anterior, porque ela foi quem sugeriu fazer um arroz fresquinho. O arroz fresco, sim. Então, de repente, ela já tava meio de saco cheio do baião de dois, já tava... E do Assis enchendo o saco também, gente. Não, arroz, pelo amor de Deus, né? Do Assis a gente tá de saco cheio desde da parte 1, desde o começo da parte 1. Desde que a gente ouviu o nome dele, na verdade. É verdade. Bom, a perícia confirmou que todos haviam sido envenenados por ter bufós, a mesma causa da morte do Ulisses e do João Miguel em agosto. Mas dessa vez, não era possível responsabilizar a Lucélia, que nessa altura estava presa há 4 meses. Paralelamente, o Francisco foi interrogado pela polícia e disse acreditar que a família foi envenenada pelas manjubas trazidas pelos pescadores. Olha que filho da mãe. O argumento dele foi que todos comeram baião de dois na véspera e ninguém passou mal. No meio do depoimento dele, ele também começou a passar mal, com sintomas leves, foi hospitalizado e liberado pouco tempo depois. Não se comparou ao que o resto da família passou. A polícia fez a diligência dela e foi procurar os pescadores que tinham feito a doação de manjuba
E os pescadores falaram, olha, o peixe é completamente fresco, a gente tinha acabado de pescar, e a gente não forneceu só para eles. Toma aqui, deram a lista. Ó, a gente entregou peixes para todas essas pessoas. A polícia checou as casas e nenhuma dessas pessoas teve nenhum problema em consumir os peixes. Eu fico puta porque esses 2 pescadores, eles fizeram uma coisa tão legal, tão bonita, Sim. e esse filho da mãe ainda queria culpar eles pelo Sim. crime que ele cometeu. Mas calma que vai piorar bem ainda. Ah, claro que vai. Nenhuma dessas, então, como eu falei, nenhuma das outras pessoas da lista teve nenhum problema em consumir os peixes. E o depoimento do Assis era repleto de inconsistências. Como eu falei na parte 1, eu vou colocar uns trechos do depoimento dele, um link do vídeo para os nossos apoiadores terem acesso no material de apoio. E dá para ver as inconsistências dele no depoimento, gente, é absurdo, assim. E o depoimento dele, e aí que a polícia começa a ver que o depoimento dele não é só inconsistente em relação aos eventos do Ano Novo, mas também em relação às mortes do Ulisses e do João Miguel. Claro. Por quê, gente? Lembra que eu comentei na parte 1 que várias testemunhas viram os meninos comendo os cajus às 3 da tarde? O timing deles comendo os cajus não batia com a hora que eles passaram mal. Eles começaram a passar mal às 7 da noite. No início do depoimento dele, o Assis afirmou que os meninos não estavam passando mal quando ele chegou em casa do serviço. Mas depois ele mudou a história e disse que chegou com eles já passando mal. Ele também alegou que, a princípio, ele achou que os meninos estavam passando mal por, entre aspas, comerem muita besteira. Que besteira, gente. Pois é. Então, ele falava que os moleques comiam muita besteira e quando, na verdade, quem escondia a tranqueira no armário era ele. Quem comia as besteiras da casa era ele. Mas, enfim. E ele também alegou que os meninos tinham comido pão com leite condensado e suco antes de passar mal. O que foi desmentido pelo perito. Lembra que o perito disse que tinha tão pouco material no estômago das crianças que não foi possível identificar a origem do veneno? Sim. Então, não fazia sentido que eles tivessem comido pão pouco antes de passar mal. Lógico. O pão teria sido encontrado no estômago deles. E sobre a ceia do dia 1º, a história de quem teria requentado a comida também mudou algumas vezes. E agora eu trouxe outra fala do delegado Abimael, que a gente cita ele na parte 1, que é um dos policiais responsáveis pelo caso. Ele diz: ele deu mais de 3 versões do que aconteceu nesse intervalo, além de ter um desprezo completo pelos filhos da dona Francisca, aos quais ele chamou de primatas, pessoas não higiênicas, pessoas que ele não queria conviver, mas suportava. Em específico para a dona Francisca Maria, ele disse que ela era uma criatura que tinha mente boba, tola, matuta, morta de preguiça, não serve para nada, praticamente quase inútil. E gente, bem que ele é melhor que todo mundo aí nessa casa, né? Ele que é o bom. Ele não sabe nem, você viu que não dá nem pra, ele não consegue nem falar direito, né? Você vê que eu tive que transcrever a fala dele, porque pelo áudio não dá pra entender o que esse homem fala. Exato. Eu não entendo. E se ele souber, assim, enfim. Eu separei, inclusive, algumas falas dele sobre mais falas, tá? Porque ele, gente, tava todo mundo morto e ele não parava de falar mal da galera. Nossa, gente. Ele diz... um detalhe, tá, gente? Tudo aquilo que eu peguei da parte 1, ele falando, a galera as pessoas já estavam mortas. Então... Tipo, todo mundo já tinha... A Francisca e os 5 filhos já tinham morrido. Quando ele tava falando tudo aquilo. Chutando ela. Nossa, gente, pra quê? E ele continua, não acabou. Quando eu passava por ela, eu sentia às vezes até nojo. Eu olhava pra ela assim, com um pouco de raiva, assim, de rancor, com uma cara ruim às vezes. Era como se eu estivesse tentando civilizar uma gente. Uma civilização de índio. É isso aí ele falando, gente. Eu sei que esse é o termo errado, mas ele diz uma civilização de índio. Primata, sabe? Gente, se ele fosse tão inteligente quanto se acha, ele saberia que os homo sapiens são todos primatas, tá? Mas eu não vou entrar nessa militância. Não, e assim, ele é uma pessoa que mal sabe falar, chamando os outros de burro. Ele é uma pessoa horrível, chamando os outros de nojento. E ele ainda é preconceituoso com o indígena. Com os povos originários, sim. Ou seja, não tem uma qualidade esse homem. Qual que é uma qualidade desse homem? Calma que piora. É claro que piora. A casa da Maria dos Aflitos foi periciada e o terbufós foi encontrado no baião de 2 e no arroz. Motivo pelo qual ele não queria o arroz fresco, né? Segundo o próprio Assis, ele e a Maria dos Aflitos tinham sido os últimos a dormir
Ele tinha trancado a casa e tinha certeza de que ninguém tinha entrado lá durante a noite. O armário, cuja chave ficava no pescoço dele, foi aberto e nele foi encontrado o livro Médicos Malditos, onde o Francisco grifou os nomes de diversas substâncias tóxicas usadas por médicos nazistas em seus experimentos. Gente, esse homem, ele fez um mapa, né, para se incriminar. Ele falou, ó, gente, eu vou fazer isso, mas eu quero deixar bem claro que eu odiava todas as vítimas e eu quero deixar bem claro que ninguém entrou dentro dessa casa, foi só eu mesmo. E tá aqui grifado tudo o que eu sei sobre médicos nazistas. Ou seja, gente... O armário também continha dinheiro sobrava. Filho da mãe. As comidas que o Francisco escondia para si e diversas revistas nazistas. Falei que piorava. Ele ainda e calma. Nazista. Gente, nazista no Piauí. E calma que vai piorar, sabe por quê? Porque durante a investigação foi descoberto também que o Francisco tinha uma segunda casa, uma kitnet, a qual nenhum outro membro da família tinha acesso, onde ele guardava uma coleção de livros e DVDs sobre o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, por isso que eu falo para vocês que não é só uma questão de falta de espaço. É claro que não é só uma questão. Ele tem uma segunda casa, gente. Ele mantinha uma segunda casa só com os livros. Ele podia só ir morar nessa segunda casa. Ele não precisava morar com ninguém, com nenhuma dessas pessoas que ele odiava. Exatamente. É por isso que eu tô dizendo que não é só que, claro, em nenhum momento eu disse que não existia pobreza, mas não é só isso, gente. Não é absolutamente nada a ver com a pobreza. Ele tinha uma outra casa. Ele Obrigada. podia ser pobre. Isso que eu tô querendo dizer. Tudo Sim. bem, ele podia ser pobre, a família era pobre. Eu entendo que havia pobreza, mas nada nesse crime tem a ver com a pobreza deles. Tem a ver com a pobreza de caráter e a pobreza de espírito desse velho. Porque não tem absolutamente razão nenhuma que não tem absolutamente nenhuma conexão com a pobreza. Ele tinha um refúgio, ele tinha uma casa, ele podia se enfiar nessa casa sozinho, não conviver com nenhuma dessas pessoas que ele tanto desprezava e ser nazista no pequeno campo dele. Sem ele podia ficar ninguém. ali e, tipo, gente, ele falou que ele não se envolvia mais fisicamente com a Maria dos Aflitos, que às vezes ele chegava, ela tava... Ele podia ser um namorado, ele podia ficar na kitnet dele, vendo as abominações dele e visitar, ou levar ela pra casa dele. Ele criou naquela casa o próprio campo de concentração dele. Sim, é isso que eu tô dizendo. Ele não tem nada a ver com a pobreza, tem a ver com ele ser um espírito de porco nazista. É isso. O Francisco de Assis Pereira teve sua prisão preventiva decretada em 8 de janeiro, agora. A Lucélia, que era inocente, foi solta dias depois, em 13 de janeiro, depois de passar quase 5 meses presa por um crime que ela não cometeu. Coitada. Bom, pelo menos ela estava segura na prisão, né? Não foi linchada pelos vizinhos que achavam que ela... Ai, não, na prisão também não é seguro. Não. Ao voltar para casa, gente, a Lucélia descobriu que a propriedade dela foi queimada pelos vizinhos. Ai, meu Deus. E hoje ela vive de aluguel e sobrevive de doações, visto que a sua aposentadoria de R$400 por mês mal cobre os custos de moradia. Meu Deus. E ela alega que desde que ela saiu da prisão, ela não consegue mais dormir. E aí eu peguei um trecho de uma entrevista que ela deu. Ela fala... Disseram na prisão que eu tinha uma cabeça sobrando. Diziam que iam cortar a minha cabeça. Eu ouvi isso lá e eu ouvi pelas redes sociais também, que se me encontrassem na rua iriam me matar. Desde que aconteceu isso na minha vida, nunca mais consegui dormir direito. Nossa, o pesadelo ainda hoje tá na minha cabeça. Passei por muito sofrimento esse tempo todo. Só quem acreditou em mim foi meu advogado e minha família. De resto, ninguém acreditava. Nossa, gente. E, gente, eu quero abrir outro parênteses aqui, tá? Ainda não foi explicado, talvez a gente saiba disso no julgamento, mas talvez não. Quem que matou o gato encontrado na casa dela? Existe uma hipótese de que ela usasse sim o Terbufos para matar animais da vizinhança que entravam na casa dela, o que explicaria por que o veneno foi encontrado na casa dela aberto e por que ela deu aquela justificativa estranha para o veneno ter sido encontrado na casa dela. E a gente sabe que no Brasil tem um monte de gente que faz isso com gato.
Então, sim. Mas, assim, eu quero deixar bem claro que isso não foi esclarecido, porque essa mulher já sofreu muito, essa mulher foi presa 5 meses por um crime que ela não cometeu. A gente não sabe, por exemplo, é aquilo, é uma história estranha. A gente não sabe se ela usava pra outra coisa. Pode ser que tudo que ela falou seja verdade, às vezes aconteceu tudo que ela contou do irmão dela mesmo. Pode ser que o Francisco tenha dado um jeito de manipular ela pra colocar o veneno na casa dela, ela mentiu pra não falar, sei lá, que tava num relacionamento. Pode ter sido ele que matou o gato, colocou na porta dela pra falar que ela que tinha matado o gato. Mas o lance é que ela fala que tem na casa dela o Terbufós, né? A gente não sabe mas como. ela pode ter o pode veneno ser. em casa e não matar ninguém. Sim, Nenhum é verdade, ser sim. humano, nenhum animal. Mas, de Você tem razão. repente, ele colocou porque ele queria... Testar, às vezes, a quantidade. Porque ele queria testar, daí ele colocou na frente da casa dela, porque ela era a dona Clotilde da vizinhança, e daí ele queria, tipo, já colocar a imagem de que ela que dava veneno pros gatos, ela que era a doida do veneno. Ele já tava bolando isso já fazia algum tempo. Tá, isso pode ser, a gente não sabe, tá, gente? Só, o que a gente sabe com certeza é que ela não envenenou essas crianças. E que por 5 meses essa mulher viveu o inferno. Porque imagina você ser presa como uma assassina de criança. E de animais. E ter sua propriedade queimada, gente. Gente, não façam justiça com as próprias mãos dessa forma. É bem complicado, gente. Eu entendo que é uma questão muito difícil, porque, assim, por um lado, a polícia tinha os avós das vítimas falando, a avó, né, e o outro, eles chamam de vodrasto, eu nem sabia que existia, mas você tem a avó e o vodrasto dizendo que foi a, entre aspas, véia dos Caju, que era uma pessoa que a vizinhança também falou que era uma pessoa que tinha um histórico difícil no bairro. E você tem o veneno encontrado dentro da casa dela e ela confirma que ela usava o veneno para colocar no pé de caju. Só que, por outro lado, os cajus não foram periciados. Os cajus só foram ser periciados quando a Francisca e os outros 3 filhos dela faleceram. E a polícia do Piauí foi bastante criticada, né, nesse momento por ter demorado tanto para fazer a perícia, mas também a gente entende que que é uma situação complicada em termos de recurso e que desde a pandemia os casos estão se acumulando. E aquilo, 2 erros não fazem um acerto, mas depois os cajus finalmente foram periciados e foi constatado que eles não tinham veneno. Tá. Ou seja, é uma tragédia imensa na vida dela. Por nada. Porque até onde a gente sabe, ela nunca nem matou o gato, nunca nem matou ninguém. Não, talvez a gente vá saber mais pra frente do que realmente aconteceu, mas por enquanto, até onde a gente sabe, gente, ela não fez nada, era uma pessoa inocente. Quando o Francisco foi preso, gente, a imprensa tava na casa, acompanhando o trabalho da perícia. E a Maria dos Aflitos foi entrevistada, e eu peguei alguns trechos dessa entrevista dela pra vocês. É o segundo link que eu te mandei. Eu acho que entrou alguém aqui pra plantar esse veneno nesse arroz. Porque não tem condição, senhor, não tem. Então, na minha cabeça só vem isso. Gente entrou aqui para plantar, colocar esse veneno no arroz, porque não tem condição, não. Não tem. De jeito nenhum. Um homem deu uma manjuba aí, primeiramente, passou aí no carro, deu uma manjuba, deu umas coisas aí. Nesse dia eu não comi porque eu tava dormindo, mas quando eu me levantei, eu ia comer, né? Eu quero que as autoridades me ajudem, me dê uma casa, porque eu sou pobre. Eu não tenho como comprar uma casa. Se eu quero que me ajude, eu quero uma casa. Quem puder me ajudar, eu quero uma casa. O que você achou? Não, calma, é completa... Ela tá bem? Ela começa falando que não tem condição, alguém entrou aqui pra plantar, e dela, agora eu preciso de uma casa, me dê uma casa. E daí, tipo, como assim? Qual que foi o pulo na lógica aqui? A gente tava falando do envenenamento, agora você já tá pedindo casa. Como se a polícia fosse o peão do baú. Uma coisa de cada vez, Maria. Natália, ele tinha acabado de ser algemado, ele tinha acabado de ser levado embora. Ela tinha acabado de, em teoria, ficar sabendo que o cara com que ela dividiu a vida por 5 anos tinha matado a família. Matou a filha dela e os 5 netos e a filha. Então, assim, se você achou essas falas estranhas, junte-se ao clube. Porque a imprensa ficou chocada e a polícia ainda estava no local e ouviu. E a estranheza da polícia se transformou em desconfiança
Vamos lembrar que tudo isso, esse depoimento, tudo aconteceu no dia 5 de janeiro. É muito recente. Sim. E no dia 22 de janeiro, a Jocilene foi hospitalizada em estado grave, depois de tomar um café com a Maria dos Aflitos, como fazia todos os dias. Gente. Ela, infelizmente, não resistiu e faleceu 2 dias depois. Eu não acredito que ela fez isso com a única pessoa que era boa de verdade pra ela. Que alimentava a família dela, que cuidava dela, que dava carinho pra ela, que acalmava ela. Pois é. Ela preferiu ficar com esse homem nazista do que com a filha dela, com os netos dela e com a namorada que fazia de tudo por ela e pela família dela. Falei que era um plot twist, você não tinha ouvido nada. Por quê? Gente, isso eu não tava esperando. Até então, ninguém tava esperando. Porque até então, a polícia partia do princípio de que o Assis tinha feito tudo sozinho. E assim, em teoria, ele seria quem teria mais motivo para cometer o crime. Porque ele odiava todo mundo. Sim, mas ele estava preso desde o dia 8. Gente, é muito cuspir no prato, literalmente no prato que você comeu. Então assim, gente, como quem tinha mais motivo para cometer o crime estava preso, a gente tem mais uma vez, né? Aconteceu de novo, tá vendo? A polícia prende uma pessoa, morre mais gente, aí vem que aquela pessoa não era, aí prendem outra pessoa, agora é ele, e a galera continua morrendo. E ele tá preso. A Maria dos Aflitos foi levada para a delegacia, onde a princípio alegou que a Jocilene tinha morrido de ataque cardíaco. Sobre isso, a polícia conta. Para tentar despistar a polícia, Maria dos Aflitos afirmou, no momento da chegada dos agentes, que Jocilene teria sofrido um infarto, justificando que a vítima já teria tido um episódio similar anos atrás, em Brasília. O depoimento, registrado em áudio, reforça a linha investigativa de que a idosa tentou confundir as autoridades e encobrir mais um envenenamento dentro da própria casa. Gente, enquanto tudo isso estava acontecendo, o Assis estava dizendo que ele era inocente, que na verdade tinha sido os pescadores e a, entre aspas, véia dos caju. E em todo momento, tem um momento em que ele é entrevistado, né, quando ele está sendo preso, porque a imprensa estava toda lá, e aí perguntam para ele, você é culpado, você fez isso? E a resposta dele é, quem tem que provar se eu fiz ou não, não sou eu, é a polícia. O que não tá errado, mas é muita filha da putice responder isso, né? Só que aí, assim, logo a perícia confirmou que a Josi morreu envenenada por terbufós. A Maria dos Aflitos foi confrontada com essa informação e confessou. Ela confessou o assassinato da mulher com quem ela dividiu a vida por 8 anos. Nossa, gente, é muita frieza. E ela foi presa em 31 de janeiro de 2025. O motivo para o crime, segundo ela, era jogar a culpa na namorada pelos assassinatos para fazer com que o Francisco fosse solto. O plano dela era que a olha isso. Ela sabia que o terbufós demorava mais ou menos meia hora para fazer efeito. E aí ela chamou a Jocilene. A Jocilene foi lá, como sempre ia, levando o pão e as coisas para fazer café, tá? Para as duas tomarem café juntas. Ela foi preparar o café e ela colocou o terbufós no café da Jocilene. E o que acontecia, na verdade, é que as duas tomavam café juntas e a Jocilene ia para o trabalho. Ela tinha sido mandada embora naquela época em que ela estava cuidando dos netos da Maria dos Aflitos, né? Mas ela já tinha conseguido um trabalho novo. E qual que era o plano dela? Era que a Jocilene morresse na casa dela, indo se arrumar para o trabalho. Porque ela ia tomar o café e ir embora. Só que... Isso ia provar que a Jocilene que matou o povo? O plano dela era a Jocilene morrer em casa, e aí, quando ela fosse interrogada, porque ela sabia que a polícia iria procurá-la, porque elas tinham um relacionamento e a polícia sabia, ela ia dizer que ela achava que era um suicídio por culpa, que a Jocilene teria matado todo mundo por ciúme do Assis. Gente, mas não tem nem sentido. Não tem. Porque se eu quero, acusar você de envenenar a minha família... Eu tomo uma dose pequena do veneno, passo mal e acuso você. Concorda? Eu não dou pra você o veneno pra você morrer. Pois é. E assim, a princípio, na cabeça da Maria dos Aflitos, o plano ia dar certo, porque a Jocilene tomou o café sem desconfiar, porque ela fez um café bem forte pra ela não sentir o gosto amargo, né?
Só que a Jocilene chamou o mototáxi que ela sempre chamava para ir para casa se arrumar, só que naquele dia o mototáxi estava ocupado em outra corrida e avisou que ia atrasar meia hora. E aí a Jocilene acabou passando mal na casa da Maria. Gente. A Maria dos Aflitos confessou também que ela sabia dos planos do Assis e que deixou que ele matasse os 5 netos e 2 filhos por estar, entre aspas, cega de amor por ele. Ai, ainda por cima é uma pick-me. Segundo a Maria dos Aflitos, o Assis queria que ficassem na casa apenas ela, ele e 2 de suas filhas. E ela não se opôs. Ela diz que ele falava: ai, se fosse só eu, você e as meninas, que era como ele chamava as filhas mais novas, seria bom demais. Ela diz isso no depoimento dela também, que a gente também vai colocar um link para os apoiadores verem nas imagens de apoio. E segundo a Maria dos Aflitos, o Ulisses e o João Miguel foram envenenados por um suco fornecido pelo Francisco. Nossa, gente. Que também teria sido, segundo ela, quem colocou o chumbinho no arroz e no baião de 2 na noite do Ano Novo. E aí ela disse que ela pegou o restante do veneno que estava escondido atrás do fogão. Tá vendo, gente? Eles têm fogão, têm geladeira. Eu falo isso porque é uma coisa que eles perguntam até no censo para medir o grau, o índice de vulnerabilidade social, né? É por isso que eu também reforço que não era como as pessoas pintam. Porque a galera fala como se fosse, assim, os sertões, sabe? Uma versão gore dos sertões. Não era bem assim. Não. Enfim. Então, e o papel aí da pobreza, você vai me desculpar, mas eu acho que existia pobreza, mas a pobreza não teve papel nenhum nesses assassinatos aí, você vai me desculpar. Pois é. Se alguém discordar de mim, eu tô disposta a ter a minha resposta, minha confrontação no estacionamento depois que acabar aqui, entendeu? Porque não tem... Você vai me confrontar, você não vai mudar a minha ideia, você não vai mudar a minha opinião de que a pobreza fez eles fazerem isso. Não tem nada a ver com a pobreza isso daí. Eu acho que a pobreza não fez nada nessa história. Enfim, ela diz, né, que ela pegou o restante do veneno que estava escondido atrás do fogão e colocou inteiro no café da Jocilene. Caralho. E a Maria também afirmou que ela sentia vergonha do relacionamento de 8 anos por ser com outra mulher. Mas, gente, só termina, velho. Pois é. Basicamente, o que ela... Eu não sei, né? Tô supondo, é uma opinião, não é um fato, mas eu penso que o que ela quis dizer pra polícia foi que se era pra escolher um dos dois, que fosse o Assis porque era um homem. Ai, gente, olha, sinceramente. O depoimento da Maria dos Aflitos levou a polícia a concluir que... Lembra que o Assis passou mal durante o interrogatório? Eles concluíram que ele passou mal no dia de Ano Novo por contaminação cruzada, porque ele manipulou o veneno com as mãos, sem o equipamento de proteção adequado. Por isso que demorou mais para fazer efeito, que foi absorvido pela pele, e porque o efeito não foi tão forte. Porque, segundo os investigadores, a Jocilene recebeu uma quantidade tão grande de veneno no café que um dos filhos da Maria dos Aflitos que sobreviveu, que ajudou a socorrê-la quando ela passou mal na casa, também passou mal algumas horas mais tarde só de encostar no corpo dela. Ela estava exalando pelos poros, literalmente. Meu Deus, eu nem sabia que isso era possível. Também não. Eu fui descobrir pesquisando por esse caso. Meu Deus. A perícia acredita na versão... Assim, acreditava, tá, gente? Porque algumas outras coisas aconteceram, eu vou colocar isso em dúvida também. Até semana passada, a polícia acreditava na versão da Maria dos Aflitos pelo seguinte, e aqui eu peguei um trecho do relatório da perícia que foi disponibilizado pela Iconografia da História. Percebe-se um meticuloso plano e espera inteligente para a prática dos 2 primeiros crimes, sendo o intervalo entre os 2 crimes de mais de 4 meses. Isso revela uma preparação meticulosa e paciente na execução. Já o terceiro crime foi diferente. Conforme o delegado, a assinatura dos 2 primeiros crimes não estava mais no terceiro, pois a justificativa foi outra, um infarto, e o tempo entre os crimes foi curto, revelando impulsividade e execução mal planejada. Isso tudo, aliado à rápida atuação da Polícia Civil, permitiu imediata conclusão da autoria desse terceiro crime. O que eles dizem, basicamente, também, né? O Assis esperava alguém de fora ter dado comida para jogar o veneno, para sempre ter o benefício da dúvida. Não foi não sei quem, foi a pessoa que deu caju. Não, foi o peixe.
Ele estava disposto a esperar meses. Até ele via a oportunidade e ele fazia. Porque para ele, aquela casa era o campo de concentração dele. Era o campo de experimento dele. Ele estava aproveitando cada minuto que ele estava lá. Porque ele podia simplesmente ter ido viver na outra casa dele. Ele podia ter se separado de toda essa gente que ele odeia, de toda essa gente que ele despreza. Mas não, ele queria ficar lá para ver o sofrimento dessas pessoas convivendo com ele. Sim. Para ver o sofrimento dessas pessoas passando mal do veneno. Para ver o sofrimento dessas pessoas passando fome, passando necessidade. Com ele com dinheiro e comida no armário. A Maria, que é analfabeta e não sabe nem a própria data de nascimento, nem os nomes completos de todos os filhos, disse arrepender amargamente e que não teria assassinado Josi se não estivesse, entre aspas, cega de amor por Assis. E ela fala: ele queria só nós dois. Eu estava tão cega que não via o que ele fazia com meus meninos. Via e fazia que não via, de tão cega de amor por ele. E, gente, aqui eu também preciso abrir um parênteses, porque eu senti, e é isso que a gente também vai falar, porque esse caso ainda tá rolando, gente. No começo, ela disse que ele queria que sobrassem só as 2 filhas. Mas para a imprensa e para a polícia depois, ela disse que ele queria só os 2. Então, ela também tem inconsistência nas falas dela, né? No final das contas, eu acho que isso deve ser esclarecido durante o julgamento, porque no momento a gente não tem certeza se o plano era eliminar a família inteira ou não. E aí volta o questionamento, Eu né, acho gente? que ele ia eliminar todo mundo, incluindo a Maria. Então, vamos guardar essa informação, porque eu vou falar disso a seguir. Porque em 17 de março, aconteceu a audiência de instrução e julgamento das mortes do Ulisses Gabriel da Silva e do João Miguel da Silva, né? E durante a audiência, a Maria dos Aflitos confessou que ela participou dos assassinatos. Ou seja, ela não só sabia do plano e deixou que as mortes acontecessem, mas também tomou parte nos assassinatos. E aí eu fico me perguntando se ela não era mandante. Porque é aí que tudo faria sentido. Por que ele não sai da casa? Se a diferença não é só que ele tinha condição de planejar melhor. Porque ele era o provedor. Ele era o... Eu não sei. A gente não sabe ainda. Porque até então, gente, a gente tá gravando esse roteiro dia 28. Dia 17 ela confessou que participou. Não, quando ela matou a Josi, eu acreditei que ela pudesse ser a mandante também. Então. Porque daí você tem uma pessoa que tá na cadeia, daí continua morrendo gente. Quem que é a força aí? Porque assim, eu não duvido que a execução, o planejamento tenha vindo do Assis. Mas agora, com ela confessando a participação, e mais o fato dele ter as 2 casas, tipo, do espaço não ser necessariamente uma questão primordial, porque no começo desse caso, eles davam como motivo que era muita gente para alimentar. Não. Que foi um ato de desespero, porque tinha muita gente para alimentar. Mas, ao mesmo tempo, ela tá falando cada vez mais, e ele não está falando. Nessa audiência do dia 17, também foi confirmada a inocência da Lucélia Maria da Conceição, e na ocasião foi reiterado que o exame dos cajus, né, que era a peça-chave que colocava ela como uma possível culpada, só foi realizado meses depois da prisão, e que o laudo pericial revelou que os frutos não estavam contaminados, o que desmontou toda a tese inicial de que ela teria usado os cajus para envenenar as crianças. Sim. O advogado dela, o Samay Cavalcante, ele disse que restam agora alguns trâmites, como a apresentação das alegações pelo Ministério Público e pela defesa, mas que ele acredita que a declaração de inocência deve ser solicitada e concedida em breve pela Justiça. E a previsão é que esse processo todo demore mais ou menos 1 mês. E eu tô falando isso porque é muito importante que ela tenha a declaração de inocência, porque é a partir do momento que essa declaração é expedida, a Lucélia pode solicitar uma compensação financeira pelos danos materiais que ela sofreu. Ai, que bom. É isso, é até por isso que quando a gente fala de caso estadunidense, que eles obrigam a pessoa a fazer aquela Alford Plea.
que você fala que a polícia tinha informações para te prender, mas que não. No caso dela, com uma declaração de inocência, ela pode buscar compensação por ter sido Ela ficou 5... Gente, eu não 5 consigo meses imaginar o inferno presa, por um crime que ela não cometeu. E claro, nada vai apagar o trauma pelo qual essa mulher passou. Eu acho que esse tipo de coisa deixa uma cicatriz na alma. Mas pelo menos oferece uma esperança de que ela consiga recursos para recomeçar a vida, né? De preferência Pelo menos bem pra longe ela dali. poder comprar uma casinha pra ela. Sim. Pra ela poder sair do aluguel e poder usar a pensão dela pra viver tranquila. Que, na verdade, não é viver tranquila, mas Não. pra poder usar a pensão dela pra outras coisas. Que ela não precise depender de doação o tempo todo. Que ela possa ter uma casinha, um pezinho de meia, entendeu? Sim. E possa usar ali a aposentadoriazinha dela pra comprar uma comida, pra fazer as coisinhas dela. É que ela tenha condições materiais de pelo menos se Ter curar, um né? pouco De de ter um processo. dignidade, né? E de Exatamente. repente, até sair dessa vizinhança, entendeu? Até Não, eu sair falo, de lá. vai pra longe, porque eu acho que é um negócio que É, você não. Como que você vai conviver com vizinhos que você sabe que queimaram sua casa? E que exato. apedrejaram, só que não te deram o benefício da dúvida. Da dúvida, Então, Então, eu espero que ela tenha condições de recomeçar em algum outro lugar, porque realmente ninguém merece ser preso por uma coisa que você não fez e condenado pela opinião pública dessa forma, né? não. Bom, e gente, se você acha que acabou, calma que tem mais. Porque, Ai, como meu próximos Deus. passos, a polícia vai investigar outra morte. Na verdade, outras 2 mortes. A primeira morte que vai ser investigada é a do ex-marido da Francisca, que morreu 1 mês antes do Ulisses e do João Miguel. De acordo com o depoimento do diretor-geral do Departamento da Polícia Científica, o Antônio Nunes, há relatos de que o homem sentia náuseas e vomitava antes de morrer, além da morte ter acontecido há cerca de 1 ano. Isso, associado aos recentes acontecimentos, levam a Polícia Civil a verificar a possibilidade de que ele também possa ter sido vítima de envenenamento. Isso ainda não está decidido e se estuda o caso. Mano. Caso seja confirmado que o falecido marido da Francisca foi de fato envenenado, as circunstâncias da morte da primeira esposa do Assis também vão ser investigadas. Lembra que eu comentei que ele teve 2 filhos, que ele disse que ele nunca nem se preocupou em registrar, que ele não sabia nem o nome, nem a idade, nem nada? Sim. No depoimento dele, ele alegou que essa primeira esposa, a mãe desses 2 filhos, né, que a gente não sabe a idade que tem, tinha perdido a vida recentemente em decorrência de uma doença misteriosa. Mas ele alegou que, e isso que eu achei muito estranho, ele falou para a polícia que ele não estava nem na mesma cidade que ela quando ela morreu. Estranho ele jogar essa, né? Como não dá para confiar em nada do que esse erro da natureza fala, eu imagino que com a confirmação, né, se for confirmado de fato que o falecido marido da Francisca foi envenenado, é possível que esse caso seja reaberto em breve, caso ele não tenha um álibi muito forte, né, de que ele não estava na mesma cidade que ela. Em 25 de março de 2025, a gente, de novo, estamos no dia 28, 3 dias atrás. Sim, a Justiça do Piauí tornou réus Maria dos Aflitos e Francisco de Assis Pereira da Costa. Embora sejam 10 pessoas, gente, 10 pessoas envenenadas. Nossa, gente. Embora sejam 10 pessoas envenenadas, o casal vai responder por 11 crimes. 8 homicídios qualificados e 3 tentativas de homicídio qualificado. Essa denúncia foi formalmente entregue no próprio dia 25 e, a partir dela, o juiz Isaac Ramos dos Santos determinou que os acusados têm o prazo de 10 dias para apresentarem sua defesa. Passado esse prazo, o processo avança para a fase de instrução, que inclui os depoimentos das testemunhas, o interrogatório, a análise das provas e tal. E, encerrada essa etapa, o Ministério Público e a defesa dos réus apresentam as alegações finais. A partir daí, o juiz emite a sentença, que pode resultar em absolução ou condenação, né? Caso haja condenação, eles ainda podem recorrer. Gente, espera-se que a sentença seja severa, porque é o maior caso de envenenamento da história do Brasil. Nossa, gente, é prisão perpétua, na moral. Que a gente não tem, né? Máximo 40 anos, né? Mas, a não ser que algum deles, né, seja considerado inimputável, né? Aí eles vai para uma instituição
Nossa senhora, não. Mas, gente, Precisa ser algo melhor. a gente tem pelo menos 8 vítimas fatais, porque a gente ainda não sabe, porque essas últimas, esses 2 últimos possíveis assassinatos, essas 2 últimas mortes ainda não foram comprovadas. A gente não sabe se é porque a polícia vai fazer isso no julgamento, ou se eles acham que já tem o suficiente para deixar eles presos por muito tempo e que então não vão investir recurso. Não sei. Mas como a polícia comentou que o ex-marido da Francisca vai ser investigado, eu imagino que pelo menos o caso dele vai ser avaliado, né? Talvez o da ex-mulher do Assis não, se for confirmado que ele realmente não estava nem na mesma cidade que ela, porque não teria como ele envenenar ninguém. Sim. E a gente ainda não tem a confirmação também de se do papel exato da Maria dos Aflitos, se a Maria dos Aflitos participou também dos assassinatos do restante da família, se ela só confessou o envolvimento nos assassinatos dos 2 netos. A gente não sabe ainda como ela se declara em relação às mortes da Francisca e dos outros 3 netos dela e do filho de 18 anos dela também, né? E essa é a história dos envenenamentos do Piauí, gente. Gente, eu tô exausta. Meu, Como pode? É muita ruindade nas pessoas. É muita ruim. Eu acho que... O que você acha que é pior, esse ou da Daisy? Esse. É bizarro, Eu não acho que é? é esse, porque você matar 10 pessoas, da sua família. A mulher que ficou do seu lado por 8 anos. Não dá pra entender, gente. É muita ruindade. É muita ruindade. Eu não sei se o fato dela dizer que tinha vergonha da relação também não dá um qualificador de, tipo, um crime homofóbico, né? Crime de ódio. Eu não sei se eles podem provar isso, eles podem, mas Eu não sei também. Não sei, realmente não sei. Nossa, mas é muito tudo depende, horrível. porque eu não sei. Os depoimentos que o pessoal vai ver e tal, que eu coloquei, eu vou ver se eu coloco uns trechinhos nas nossas redes sociais também, os trechinhos menores, porque por uma questão de copyright eu não posso pôr os depoimentos na íntegra, tá? Não seria nem certo com quem registrou, né? Mas depois dos primeiros depoimentos, antes de tudo isso sair, né, do segundo crime do ex-marido da Francisca, da primeira esposa do Assis, depois disso a gente não tem depoimentos novos deles. Eu acho que os advogados deles blindaram eles, né? Resolveram trabalhar, né? Porque então a a gente não sabe. A Maria tava lá tagarelando, como se ela não tivesse nunca consultado um advogado na vida dela. É porque, querendo ou não, ela é uma pessoa que ela não tem instrução, né? Ela é uma pessoa que... E eu não tô dizendo isso, tipo, não é porque ela é uma pessoa que ela não é instruída que ela é incapaz de planejar os assassinatos, mas assim, eu acho que ela nem tinha muito essa noção de que isso poderia... você pode dizer o que você falar vai ser usado contra você, mas e você pode dizer que você entende, mas isso não quer dizer que você necessariamente entende as implicações, né? Então. Fora que tem outra coisa, ela tava amando a atenção. Lembra ela pedindo casa? Então. Então tem isso, ela tinha uma câmera de TV apontando pra ela tava amando ser filmada. Isso nunca aconteceu com ela. E é isso que eu acho estranho, assim, porque você vê os interrogatórios dos 2, eles parecem, assim, unbothered. E, assim, despreocupados. Eles estão, assim, indiferentes. Parece que eles estão, assim... Plenos. Parece que ele... eu... Sei lá, não parece que eles... Eu não sei, gente, é um negócio que assim, me causou um desconforto assistir os depoimentos deles, porque me passa a impressão de serem 2 pessoas desconectadas da realidade mesmo. No sentido que, assim, parece que eles estão, assim, eu não sei explicar, é um negócio que eu acho que você tem que assistir pra pegar, assim, mas você vê que são, assim, 2 pessoas desalmadas mesmo. Eu não tenho outro adjetivo pra dar, assim. Sim, são pessoas que não têm empatia. São Parece pessoas que tipo... não têm, que veem as pessoas como uma utilidade. E uma coisa que não me sai da cabeça é que, assim, todos não, o filho mais novo da Maria, dos Aflitos, tinha 17 anos. Por que eles só não foram embora?
ela e ele, se era tão importante, assim, se ele queria só os dois, por que eles não iam apenas embora? Eu fico me perguntando se não é o que você falou dele querer o campo de concentração particular dele, porque ele fala isso, que ele estava tentando civilizar pessoas, né? Então. Entre aspas, ele usa exatamente essa frase. Então, será que era isso? Ou será que era ela que, assim, que precisava? Eu fico pensando se ela não teve um momento meio Chris Watts, assim, do jeito dela, que quer ir embora, mas ao mesmo tempo não quer ser a mãe que vai embora. Sei. Eu não sei explicar ela. Eu não sei. Ele, eu não, consigo também não explicar sei. alguma coisa, eu consigo fazer sentido na minha cabeça. Por que uma pessoa como ele faria o que ele fez. Mas Sim, ela eu não exato. consigo explicar, eu não consigo entrar na cabeça dela ainda. É exatamente isso. Ela me deixa desconcertada, porque eu não consigo lê-la, eu não entendo ela. Eu não consigo entendê-la. Ele é por pior que ele seja, faz eu sentido. consigo. Não, porque assim, faz sentido porque você fala, ok, ele tinha um apreço aos nazistas. Um apreço? Ele gostava. Ele era um nazista, né? Isso, não tem outra. Ele disse que. Tem um detalhe, tá? Quando ele é interrogado sobre o material nazista, a gente não sabe nem onde ele conseguiu, porque é umas revistas, é umas fitas de vídeo, uns DVD. Ele diz que é porque ele se interessa muito pela Segunda Guerra Mundial, mas só tem coisa da Alemanha nazista. Tá bom, Mona. É isso, tipo, então só por ele um lado, né? Não é? Não, ele nega tudo, tá? Ele nega todas as... Até o momento, eu imagino que o advogado dele vai convencê-lo a não sei. Mas, enquanto ele estava falando com a imprensa, ele se declarava inocente de tudo. Tanto que quando ele é interrogado sobre as revistas, ele se empolga, ele esquece que ele está sendo interrogado sobre as mortes de 8 pessoas, e ele começa a falar empolgado sobre a Segunda Guerra, ele começa a falar sobre o eixo. O investigador tem que cortar ele e falar, então, desculpa, Francisco, muito interessante, valeu, mas vamos voltar pro tema? Então, mas é que tá, eu consigo fazer sentido, porque você fala, nazista, ótimo, pessoa horrível. Você já entendeu? Ele tem essa admiração pelos nazistas, essa curiosidade, então você já pensa, ok, é uma pessoa horrível que estava tentando experimentar, que estava tentando fazer alguma coisa, que falava em civilizar as pessoas, que falava que odiava as pessoas, mas que estava lá, que racionava comida, que gostava do poder de ser o guarda do campo de concentração dele. Ótimo. Daí, pra mim, eu entendo isso. Ele é uma pessoa horrível. Faz sentido uma pessoa horrível matar as outras pessoas. Fazer coisas de pessoas horríveis. Agora, ela, eu não sei qual que é o motivo dela. Não sei o que ela tá pensando. Não consigo ler essa mulher. Não consigo entender o que ela tá fazendo. Entendeu? Porque, tipo, esse negócio de, eu estava cega de amor. Pau no cu. Depois de depois de tantos anos de casamento aí, de falta de intimidade, você tava cega de amor? Eu não acredito. Um homem que fala na entrevista que não se relacionava sexualmente com ela. Não, eu não acredito nesse, estava cega de amor. Não. É por isso que eu fico pensando porque agora ela tá jogando, é isso que eu fico pensando também, é uma coisa que me pega. Me lembra até o caso que a gente fez, que você trouxe semana retrasada dos assassinos de Crepúsculo. A partir do momento que ela é pega, ela não hesita em jogar toda a culpa nele. Então, assim, eles falam, é uma mulher sem instrução, é uma mulher que não foi alfabetizada, que ela não sabe a data de nascimento, ela não sabe os nomes dos filhos, mas elas sabem que ela tem que jogar a culpa, e ela sabe jogar com isso pra pedir casa. Entende? Então, assim, não é porque você não tem instrução formal que você é burro. Exatamente. Então, eu fico me perguntando se... que você entendeu? Você não é... Instrução formal é diferente de QI, é diferente de ser malandro. Ela é malandra. Então, exato. Será que ela não enxergava eu fico pensando, eu vou brisar. Gente, isso é minha opinião, não é um fato. Agora é a parte da especulação completa aqui, né? A gente tá só tentando decifrar. Fico pensando, até porque o julgamento tá pra acontecer, a gente ainda não sabe, muitos detalhes saberemos depois, se tiver alguma revelação muito bombástica, talvez a gente até faça um update, de repente no YouTube, vamos ver. Mas eu fico me perguntando se de repente, porque a Maria dos Aflitos teve 8 ou 10 filhos, a gente não sabe com certeza. E a Francisca teve 5. Será que a Maria não projetava um pouco da insatisfação que ela tinha com ela mesma na Francisca?
e não queria, tipo, só se livrar da família e não escolheu bem o cara que ela achou que poderia fazer isso pra ela? O nazistão do bairro? Será que ela não escolheu? Porque ela tava num relacionamento com uma mulher e assim, ela ficou, é o relacionamento mais longo da vida, 8 anos, só que ela tinha vergonha desse relacionamento. E ela tinha uma responsabilidade com pessoas que ela pôs no mundo. A partir do momento que você tem filho, você é responsável por eles, uma responsabilidade que ela não queria mais. Isso é muito óbvio, porque ela viu a família inteira ser morta, ou participou, a gente ainda não sabe, a gente sabe que ela participou de pelo menos 2 dessas mortes. Será que ela não escolheu ele, já achando que era esse homem vai resolver meus problemas e a culpa vai ser toda dele? Pode ser. Ou vice-versa, né? Será que o Francisco não escolheu a Maria dos Aflitos, já vendo aquele monte de gente pensando no que seria o projeto pessoal dele? Ou será que foram os dois ao mesmo tempo, que foi tipo uma tempestade perfeita? Então. É muito. Eu não consigo. Nossa, eu tô muito. Agora eu preciso. A gente precisa fazer uma atualização quando o julgamento estiver acontecendo, porque a gente precisa de detalhes. Tá tudo muito no ar ainda. Eu penso que agora que a Maria tá jogando tudo nele, ele vai falar. Porque ele não tava falando, né? Ele tava ele tá quieto, só falando que ele era inocente, que o papel de acusá-lo não é dele, que quem tem que definir se ele matou ou não é a polícia. Mas eu acho que a partir do momento que ela começa, que ele fica sabendo que ela pedia comida escondido dele, que ela tá jogando a culpa, falando que ela tava cega de amor, eu fico pensando se ele não vai começar a falar as coisas. Historicamente falando, casais que... É engraçado, mas casais que matam juntos, de todos eles que eu já fiz, a mulher se desvencilha do homem quase que imediatamente e o homem permanece fiel. É muito estranho. É uma doideira. Tipo, aconteceu com a Mira Hindley, aconteceu com o... Karla Homolka. Então, aconteceu com a Catherine, com David. A partir do momento, imediatamente quando elas são pegas, as mulheres se viram contra os homens. Elas participaram, elas mataram, elas estavam lá aproveitando a coisa toda. A maioria dos casos, as mulheres eram as mais sádicas. Quando você vê. Porque daí entra ciúme, né, dos homens também. Então, surge uma competição com as vítimas. Mas daí, mas a maioria dos casos que eu já li até hoje, assim que são pegos, os casais que matam junto, a mulher se vira contra o homem quase que imediatamente e o homem simplesmente aceita que ele vai tomar a culpa e ele fica quieto, ele fica, entre aspas, fiel a ela. Eu até me pergunto, agora acabou de me ocorrer, tá? Você me falou isso, eu pensei. Será que a Maria dos Aflitos não pegou o Assis assediando a Francisca e não decidiu que a Francisca tinha que ir? Pode ser, porque isso não é incomum, né? Tem muita mulher que pega o macho se aproveitando da filha e resolve pegar e resolve ficar com o macho e jogar a filha pra fora. Eu não tenho filho, tá, gente? Os ouvintes que são pais, que são mães, que se quiserem, como que você escolhe que filhos vão viver, que filhos vão... Como que você fala, se ficar só as 2 meninas tá bom demais, e pra você tudo como? Que tipo de pessoa, sabe? É um negócio que, assim, que eu acho... Eu não sei, realmente. Ou ele tinha um ódio tão grande pela Francisca que ela meio que passou... Ela meio que, sei lá, pegou pra ela. Ele meio que manipulou ela. Mas eu não acredito que ela seja essa coitada manipulada, não. Gente, o cara tava sendo preso. Se você é codependente, eu acho que se ela vê ele sendo preso, era pra ela estar agarrada. Não sei, né? A gente não sabe como a pessoa vai prever. Se ela tá cega de amor, assim, Sim. né? Você se agarra no homem, você fala, ai meu Deus, leva eu. Agora, você já começa a pedir casa logo. Fala, gente, não tem condição, me dá uma casa. Eu não sei o que pensar com ela. Ela é uma incógnita pra mim, realmente. Mesmo. Eu tô louca pra acompanhar o julgamento, porque eu realmente não sei o que pensar. Eu também não. Ela é total uma incógnita, ela é total uma pessoa que eu não consigo decifrar. E eu acho muito estranho. Eu acho que enigma. a origem da relação, assim, a relação Josi, Maria dos Aflitos e Assis é estranha no sentido de que não era um relacionamento aberto, porque o Assis não se envolvia com outras pessoas. Mas também o Assis não se envolvia sexualmente com a Maria dos Aflitos, segundo ele mesmo. Não, é mega estranho isso daí. O caso inteiro a gente só vai começar a entender um pouco mais
no julgamento. Mas eu acho que ela vai ser... O relacionamento deles, como que tudo se deu, vai ser sempre uma incógnita. Ele faz mais sentido pra mim, porque eu acho que ele é uma pessoa horrível. Pronto, e acabou, ele é uma né? pessoa... 2 mais 2 é 4, é fato, sabe? É uma coisa assim, direta, objetiva. Ela não consigo entender qual que é a dela ainda. Então a gente pode ficar aqui comentando. A gente não vai conseguir decifrar. E talvez é bom que a gente não entenda, né? É verdade. É um bom sinal que a gente não entende essa gente, porque... Sei lá, se você entende essa gente... Comenta aqui e talvez vá pra terapia, porque tem alguma coisa errada com você, talvez. Mas comenta, dá sua opinião no post do episódio, ou no Spotify, ou no YouTube. E eu adorei. Muito obrigada. Imagina, por me contar essa eu história. sei que eu hesitei um pouco. É difícil explicar essa história. É muito enrolada. E tem muita ponta solta ainda, né? Que a gente vai ficar sabendo. E muita nuance. Tem muita que nuance. A gente não sabe ainda. Não, tem muita nuance mesmo. É um caso extremamente complexo sobre relações humanas muito primordiais e também muito difíceis. E assim, gente, eu não falei o nome dos outros filhos dela que não foram vítimas, até pra preservar essa família, porque eles já sofreram demais, sabe? Mais exposição do que eles estão tomando. Por isso que eu também não entrei muito nos nomes de quem deu os peixes, nada assim. A gente recomenda que nem procure, porque são pessoas que tinham boas intenções e quase foram na leva, né? Imagina, a Lucélia deu caju pras crianças com fome e foi presa. Por fazer uma boa ação, gente. Sabe? Mas é isso. Eu adorei saber dessa história. Muito obrigada. Que é horrível. Essa história é horrível. Mas o roteiro perfeito. E muito obrigada. E muito obrigada pela sua audiência. Paciência, suculência. Vocês são os lindos, gente. E Radebra. E Sloan. Vocês são os lindos. E boa semana e tchau. A gente ama vocês. Sim. Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!